15 minutos e um café. Um conjunto de conversas curtas com dois convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. Olá Henrique. Olá Mário, bom dia. Muito bem, olha, é um prazer estar aqui de volta contigo para mais 15 minutos e um café e propunha-te que falássemos de Freinet, Célestin Freinet. O que é que te parece? Sabes que eu tenho uma espécie de uma dupla opinião sobre o Freinet. Amor-ódio? É, amor-ódio. Mas por acaso a culpa não é dele. Eu vou começar se calhar pelo fim. Eu acho que o Freinet tem um problema com ele, ou comigo e com ele, que é o facto de ele ter sido, por assim dizer, o pai desta ideia de nós chamarmos trabalho ao que as crianças fazem. É verdade. Mas tem muitas outras coisas Tem muitas fantásticas. outras coisas boas. Olha, como sempre, começamos por situá-lo no tempo. Portanto, ele nasce quase ali na reta final do século XIX, 1896, e morre em 1966. É francês, como se vê pelo nome, de resto. E é muito culpado, entre aspas, por todo um movimento de escola moderna, inclusive é pelo nosso movimento de escola moderna de português. Portanto, tem muita inspiração nas ideias de Freinet. Eu acho que nós há uns tempos, quando falávamos do Rousseau e depois também falámos de alguns pensadores, nomeadamente os portugueses, Agostinho da Silva, ou mesmo depois o Paulo Freire, nós estamos a falar aqui de um momento que é aquele que é vulgarmente conhecido em termos quase académicos e científicos como o movimento da Escola Nova, não é? A Escola Nova que nos trouxe a reflexão pedagógica, a reflexão didática, a reflexão educativa. E sem dúvida que o Freinet é essa pessoa que congrega toda a forma de fazer aquela teoria muito ideológica quase até ali, e é ele que, de certa forma, põe no papel, põe na prática muitas destas linhas. Sabes que uma das coisas que mais me fascina nas ideias de Freinet é esta ideia da educação democrática. Nesta perspectiva de que a democracia de amanhã é preparada na democracia da escola de hoje. E, portanto, este espírito de trabalho cooperativo, portanto, este cultivar do respeito pela opinião que é diferente da nossa e tentarmos encontrar um equilíbrio, um consenso que sirva à nossa comunidade, neste caso na escola, à nossa comunidade, que é o grupo turma, a mim fascina-me, porque acredito mesmo que há muito a fazer ainda nesta vertente. Eu acho que, voltando um bocadinho atrás, àquilo que estavas a dizer, também contextualizando a vida do Freinet, e como tu disseste, ele nasce praticamente no final do século XIX e entra num século que todos nós sabemos foi um século que iniciou com toda uma conturbação social e sobretudo na Europa, onde vivia, com a Primeira Guerra. Sabes que ele não concluiu o curso de magistério porque teve que se inscrever, teve que se alistar para a guerra. E ele próprio passa também pela Segunda Guerra e mais ainda, ele também, mesmo aquilo que nós hoje em dia diríamos o posicionamento político, sempre foi um posicionamento político muito determinado e muito claro. Ele inclusive militou no Partido Comunista Francês. Foi detido na Segunda Guerra por exatamente sendo acusado de ser, de certa forma, um revolucionário. Mas depois, e avançando um bocadinho na história, depois é muito engraçado que é o próprio Partido Comunista que o, de certa forma, expulsa das suas fileiras pelas ideias quase revolucionárias em relação à doutrina. Eu creio que o foco dele era mais a preocupação com prepararmos o cidadão, com esta importância do ser cidadão, do que a questão ideológica ou partidária. Exatamente. Pronto, eventualmente as teorias que passaram para o futuro a partir dele, se calhar têm mais a ver com esta visão da nossa inserção na sociedade e do nosso contributo a dar à sociedade do que com a questão mais partidária. A linha dele foi mesmo essa. Eu acho que toda a defesa daquilo que nós consideraríamos hoje em dia uma teoria pedagógica que ele nunca fez. É uma coisa engraçada.
ele na realidade nunca foi um divulgador da sua própria obra. Ele deve-o à mulher, a Elise Freinet, ela sim que foi a pessoa que de certa forma divulgou o que ele estava a fazer na prática. Mas há aqui a ideia central, e como tu dizes muito bem, eu comecei dizendo e brinquei com esta ideia de associar o trabalho ao que as crianças fazem, que é um discurso muito de Freinet, mas ele fez uma coisa que eu acho que naquele momento era fundamental fazer, que era refletir o papel da escola na comunidade. E ele fala como ninguém. É exatamente isso que ele nos traz. Vai dizer-nos que a escola prepara não apenas cidadãos conhecedores, mas cidadãos interventivos. Cidadãos que precisam trabalhar uns com os outros, que precisam de utilizar as suas próprias práticas e mais, a comunidade tem muito a dizer à escola. E isto, sem dúvida, devemos... Claro que temos aí a questão da palavra trabalho, que poderia ser discutível, mas acho que não nos interessa ir muito por aí, porque o importante é ele defender que nós aprendemos pela experiência. Mais uma vez, um grande pensador que influenciou centenas e milhares de pensadores e de pedagogos, que vem pôr a tónica na importância da ação na aprendizagem. E ele fazia muito o passeio-aula, o aula-passeio, portanto, levar para o terreno. O que tu estás a dizer, eu também acho que é engraçadíssimo nós percebermos que hoje em dia muitos de nós, muitos docentes nas escolas, utilizam estratégias e metodologias que foi o Freinet que nos trouxe e muitas das vezes nem sabemos, não é? Como dizias, o passeio-aula, hoje como dizemos o estudo de caso em campo, ou o estudo de campo, ou a saída de campo, que são tudo no fundo variações, e, pasme-se, o jornal escolar. Exatamente, eu também ia referir isso. A correspondência o jornal escolar, a correspondência com outras escolas, o jornal escolar e esta correspondência com outras escolas era muito impulsionadora do trabalho de grupo, da investigação, da produção do trabalho. A autocriação, não é? A escrita livre, como ele dizia. Há um dado interessante e que ainda não focámos aqui. Ele ficou com uma lesão pulmonar na sequência de gases tóxicos da guerra e, portanto, ele, na verdade, não podia falar muito. E ele usou muito bem a imprensa, portanto, a possibilidade de imprimir... A utilização da imprensa na escola, exatamente, de fora portanto, ele foi muito impulsionador e tirou muito bem partido dessa ferramenta. E é engraçado como ele usa a imprensa não apenas da escola para fora, através dos jornais, dos murais escolares, mas muito também a imprensa de fora para dentro. Ou seja, ele também centra o jornal, os periódicos, as notícias e trabalha-se muito na escola, com os alunos, a partir das notícias, da informação que a comunidade nos dá e isso é sem dúvida marcante. E eu sublinho aqui o que disse há pouco, é muito engraçado perceber que há hoje em dia práticas tão enraizadas nas dinâmicas escolares, nas dinâmicas didáticas e pedagógicas dos professores, e eu estaria tentado a dizer que muitos de nós não conhece, não sabe, não imagina que esta organização, esta proposta organizacional tenha vindo de Freinet. Henrique, eu acho que ele não criou um modelo fechado, estanco, uma receita. Digamos assim, temos aqui esta receita, vamos seguir este método a par e passo para conseguirmos atingir os nossos fins. Ele até é contrário a isso. Ele surge contra a cartilha, exatamente, contra os manuais ele diz que os professores devem sonhar, devem almejar uma escola ideal, uma escola criativa, uma escola libertadora. E traz-nos também essa ideia do afeto. É uma das grandes linhas orientadoras, juntamente com a questão da colaboração, com a questão da comunicação, essa do afeto, da proximidade. Um dia deveríamos trazer aqui o movimento da Escola Moderna Português, porque é muito influenciado por ele e porque eu admiro muito enquanto um movimento que nasceu num determinado período, no seio dos professores, não é? Até no seio de um sindicato, portanto, a partir dos professores, e ainda hoje se perpetua e vai-se reestruturando em função da reflexão dos professores, da experimentação, portanto, deste trabalho cooperativo também dos professores. Portanto, não é um modelo que é pré-concebido como uma cartilha, como um método a seguir passo a passo, mas não, é um movimento. Tem um conjunto de estratégias que ajudam. Claro, tem princípios basilares, este princípio de cultivarmos a participação democrática dos alunos e, portanto, de ver a escola e de ver a turma como uma cooperativa em que cada um tem voz e depois tenta encontrar os consensos. Contribui como uma parte. Mas
é um modelo que não está fechado e, portanto, que se vai reconstruindo ciclicamente com o envolvimento de todos Que nós. se adapta, que sabe ler, então a tal ideia de sabe ler também a comunidade, porque quando eu há pouco dizia que o jornal traz também as notícias, não é? A ideia de isso implica que a escola também conheça o que se está a passar à sua volta e que haja conforme aquilo que está. Justamente, e se tens essa necessidade de publicar um jornal ou de escrever uma carta para alguém, tens aqui um impulso à escrita, não é? Portanto, tens aqui, digamos que, um objetivo. Tens que escrever porque tens aquele objetivo. Eu acho que nós, na altura, quando falámos do Agostinho da Silva, falávamos daquele exemplo do Agostinho da Silva, que dizia que os seus próprios netos tinham aprendido quando receberam uma carta da mãe e que pediam insistentemente para ler a carta, e o avô dizer: não, se vocês querem ler. E este é um exemplo muito concreto de como, de facto, a produção escrita não só ajuda esta questão e a perspectiva da comunicação, mas também da própria formulação. Eu sou tentado a dizer, e adequando um bocadinho este discurso aos tempos modernos, uma das coisas que nos tem faltado atualmente, em que estamos a viver tempos de imagética, não é? Nós vemos imagens, mas não as refletimos, não as calculizamos, não refletimos sobre o significado das palavras. E isto é também uma das coisas que o jornal escolar, estas práticas da imprensa, estas práticas da discussão a partir dos textos, da produção dos textos, que são muito características do Freinet, não é? Esta capacidade de as crianças escreverem os seus próprios textos, completamente sem terem em rigor uma orientação, que é uma das coisas que... Ou a mesma forma como nós... e uma coisa que o Freinet dizia muito, de uma forma muito engraçada, quando falava dos manuais, ele dizia que os manuais apresentavam o conhecimento mastigado. E depois que nós iríamos ter problemas de estômago, não é? Porque não digeríamos. E uma das coisas que ele traz é exatamente esta capacidade de nós digerirmos. E nestes tempos de imagética, em que a imagem assume uma centralidade, eu uso muitas das vezes um exemplo que parte do Freinet, não necessariamente assim, mas ele dizia qualquer coisa como é que uma imagem, como é que nós podemos usar uma imagem para descrever um conceito como amizade. Não há uma imagem que descreva um conceito de amizade, mas isso é possível ser escrito por palavras. E por isso esta valorização da palavra que o Freinet também nos traz, através da imprensa, através dos várias estratégias, e que nos faz pensar uma coisa que para mim é central em Freinet e que nós não devíamos perder. É que ele disse-o muitas vezes, que é qualquer estratégia que eu use agora, neste momento, nesta circunstância e neste contexto, não me está a servir a mim, nesta circunstância, neste contexto e neste momento. Está a servir a algo maior. E voltando àquilo que tu disseste no início, nós nas escolas estamos a formar cidadãos. Mas sabes uma coisa engraçada, Henrique? Estávamos aqui neste diálogo e estava a pensar fazer aqui um cruzamento, no fundo, com o nosso projeto educativo de agrupamento. E temos o Ser Cidadão, é um dos eixos do nosso projeto educativo de agrupamento. Temos este slogan, Educamos com Arte, entendendo aqui a arte como produção humana, e, portanto, temos aqui de Freinet, e não há uma linha de Freinet, não aparece o nome no nosso projeto educativo. Mas, de qualquer das formas, temos aqui esta produção humana, entendida nesta palavra arte, e temos aqui Freinet a dizer-nos que é preciso meter os alunos a produzir, a fazer textos. Temos o projeto Olhos Postos na Rua e temos as aulas passeio do Freinet. Portanto, as ideias deles estão de tal forma... E estás a esquecer de uma outra dinâmica que ele também usou, mais no final, e que talvez por isso não tenha sido, que é a que nós temos aqui, que é a aula aberta. Não é? A possibilidade de qualquer um de nós, conversar e através de um diálogo completamente descuidado do ponto de vista do planeamento e da preparação, também incentivar a reflexão. E a importância da aprendizagem cooperativa. Nós estamos aqui a impulsionar muito que os alunos preparem apresentações para outros alunos, acreditando que neste trabalho de estão a aprender. E neste trabalho e a palavra trabalho aparece mesmo muitas vezes. Eu dizia isto no início, porque é exatamente uma das coisas que o Freinet dizia. Esta tarefa de partilha do conhecimento com os outros também nos obriga a consolidar muito as nossas aprendizagens. E, portanto, no fundo, estas ideias que ele introduziu na educação, apesar de estarmos mais ou menos vinculados
a um movimento de escola moderna, o que é um facto é que, no fundo, é isto que sonhamos para a nossa escola de hoje. E talvez o interessante agora seja aqui marcar esta posição. Não temos que ser, não temos que nos constituir quase como reféns de um movimento. Absolutamente. Não temos que nos constituir como reféns de um determinado modelo para fazer aquilo que consideramos correto. E esta, por acaso, é aquela que eu acho que eu dizia por brincadeira esta ideia da palavra trabalho. Eu sou educador de infância, defendo muito esta perspectiva do brincar holístico, do brincar que nos envolve, que nos motiva para a aprendizagem, e em contraponto esta ideia mais do trabalho, de quase, não neste sentido da obrigação, mas o próprio Freinet discute muito esta ideia de não é só brincar, não é? Há que haver alguma orientação, se bem que ele diz que o papel do professor não é orientar no sentido, como era a história, aquele sentido muito diretivo, muito dirigista, mas mais numa perspectiva de a dar apoio, permitir que o erro se converta em aprendizagem, mas de uma forma afetiva. E o Freinet depois vem dizer-nos uma coisa que é isto implica trabalho. E de facto, tudo implica trabalho. Claro. E é Henrique, nessa perspectiva vamos do trabalho. encerrando os 15 minutos. Olha, vamos ficar com esta ideia deste desafio de todos nós, profissionais de educação, sonharmos esta escola ideal, a escola criativa, uma escola libertadora. Que escola será? Que escola será?